Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, Eliel Alves. Homens invadem residência em Caixa d'Água e matam jovem à bala. Rapaz assassinado a tiros próximo à residência no Jardim Jordão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 4 de setembro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados em Pernambuco 10 assassinatos, 10 homicídios, sendo 7 no interior e 3 no Grande Recife. Neste ano, do dia 1º de janeiro até agora, em Pernambuco, foram registrados 2.731 assassinatos, 2.731, sendo 1.647 no interior e 1.084 no Grande Recife. Um rapaz foi assassinado no centro de Limoeiro, no crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um outro rapaz, este conhecido apenas pelo apelido de Vaqueiro, foi assassinado a tiros de revólver às margens da PS-62 em Flecheira, Goiânia. Crime de autoria e motivos desconhecidos. No centro, em Paudalho, elementos desconhecidos mataram a bala Marconi da Silva Pereira, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João José do Amaral, 42 anos de idade, foi assassinado na rua Maria Januário, em Quipapá, no interior do estado. Crime de autoria e motivos não informados. O ex-presidiário Marcos César Arantes de Albuquerque, com 40 anos de idade, residente na rua Santa Cecília, em Trindade, no sertão do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por 2 homens que fugiram num carro Saveiro Prata. A placa do veículo não foi fornecida e o corpo do ex-presidiário Marcos César Arantes de Albuquerque foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. João José Mesquita do Nascimento, homem com 47 anos de idade, profissão não informada, residente no sítio Carapeba, zona rural de São João, em Garanhuns, no Agreste do estado, foi assassinado a golpes de faca peixeira durante um barulho num bar por um elemento desconhecido. O caso aconteceu lá no sítio Carapeba e o corpo de João José Mesquita do Nascimento foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O ex-presidiário Lucimário Antônio da Silva Júnior, com 29 anos de idade, residente na rua Caxias do Sul, número 67, na Vila Saramandaia, em Catende, no Agreste do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho da residência dele. Crime praticado por 2 homens que em seguida fugiram numa motocicleta. Nenhuma informação sobre a motivação do assassinato. O corpo de Lucimário Antônio da Silva Júnior foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a coletivos, foram 7 ônibus atacados pelos marginais, 2 do segmento BRT. Por volta das 9 da noite de ontem, na PS-60, no Cabo de Santo Agostinho, ônibus da empresa São Judas Tadeu, linha Coab, TI Cajueiro Seco, foi assaltado. Por volta das 10 da manhã, foi na PE15, no bairro dos Butrins, em Olinda, que um BRT foi assaltado. Ele fazia o itinerário pela Pedro Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 8h15 da noite, na curva da Vaquejada, no bairro do Caetés, em Abreu Lima, um ônibus da Itamaracá foi alvo de marginais. O coletivo fazia a linha Caetés 1 Abreu Lima. Por volta das 9 da noite, na BR-101, no bairro do Jardim São Paulo, ônibus da Metropolitana foi atacado pelos marginais que roubaram os pertences dos passageiros. O coletivo fazia a linha Barro Macaxeira. Por volta de 1 da tarde de ontem, foi no bairro do Salgadinho, em Olinda, mais um BRT atacado pelos marginais, e o coletivo fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5h50 da tarde, nas imediações do Nascedouro, em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá assaltado, ele fazia a linha TI Xambá Príncipe e só os passageiros dançaram. Por volta das 7h30 da noite de ontem, foi em Nova Tiúma, São Lourenço da Mata, o alvo foi um ônibus da empresa 1002. Foram 2 elementos armados, levaram a renda do veículo e os objetos dos passageiros. Portanto, foram 7
7 registros de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Neste mês de setembro, já foram registrados 19 assaltos a coletivos e durante o ano, desde o dia 1º de janeiro até este momento, 1.742 registros de assaltos a coletivos em Pernambuco. O travesti Davidson Pedro de Amorim, com 31 anos de idade, conhecido por Diana, e a garota de programa Luciana Cristina de Oliveira, 37 anos, se desentenderam e travaram um duelo de faca e gargalo de garrafa. Essa confusão se deu em um cabaré no bairro do Salgado, em Surubim, no agreste do estado. Os dois ficaram feridos, o travesti Diana e a garota Luciana, a garota de programa. Eles foram socorridos no Hospital São Luís, lá em Surubim, foram medicados e depois levados para a delegacia local, onde foram autuados. Homens invadem residência em caixa d'água e matam jovem abaixo. Rapaz assassinado a tiros próximo à residência no Jardim Jordão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje o capitão Frederico Moraes Batista, sargento Roberto de Arruda Rego, a pensionista Lindomar Cunha Alves, e quem também está aniversariando é a esposa do diretor jurídico, senhor Alódio, a dona Josélia Rodrigues da Silva. Justiça condena homem que atirou no torcedor Lucas Lira a 8 anos de prisão. A notícia com o repórter Ravi Soares. A Justiça condenou o homem que atirou no torcedor Lucas Lira a 8 anos de prisão. A defesa e a família da vítima vão recorrer da sentença. Em fevereiro de 2013, o alvirrubro saiu de casa para assistir ao jogo do time do coração, o Náutico, nos Aflitos. No entanto, o rapaz, na época com 19 anos, foi baleado na cabeça a poucos metros do estádio. Um disparo foi efetuado por um segurança contratado por uma empresa de ônibus em meio a um tumulto com torcedores do esporte. Lucas Lira passou 3 anos internado em um hospital e hoje, tetraplégico, convive com uma série de sequelas. José Carlos Feitosa Barreto assumiu o crime, mas passou menos de 15 dias preso e respondeu a todo o processo em liberdade. Ele vai continuar assim, embora tenha sido condenado a 8 anos de prisão no julgamento desta segunda-feira. A sessão no Fórum do Recife, em Joana Bezerra, que analisou tentativa de homicídio qualificado, durou pouco mais de 8 horas. A promotoria argumentou que houve intenção em atirar na vítima sem possibilidade de defesa para Lucas Lira. O advogado do réu alega que o disparo foi acidental e convocou como testemunha uma perita do Instituto de Criminalística. O depoimento do rapaz ao juiz Ernesto Bezerra, da primeira vara, logo no início do julgamento, foi marcado pela emoção. A irmã do torcedor, Mirela Lira, reclama da dosimetria da pena, 8 anos, para ela pouco tempo. Meu irmão está condenado a quase 6 anos em cima de um leito. E o réu ainda vai sair em liberdade e depois ele fica 8 anos. Suficiente demais. Achei uma pena pouca. Apesar da pena ter sido pouca, a justiça foi feita. E o que a gente lutou durante todo esse tempo foi para que ela fosse estabelecida e ele não ficasse na impunidade, né? A família de Lucas Lira decidiu que vai contestar da decisão da justiça por considerá-la branda para a gravidade do crime. A defesa de José Carlos Feitosa Barreto recorreu da sentença em plenário por discordar da postura dos jurados de condenar o réu. O advogado do segurança, João Vieira Neto, prefere não antecipar quais argumentos vão ser apresentados no recurso. Já recorremos da sentença, que foi manifestamente contrária à prova dos autos e em razão também da dosimetria. Nós vamos recorrer, vamos apresentar essas razões apenas no tribunal. Existe esse dispositivo legal que franqueia a defesa, que franqueia as partes, apresentar somente a defesa no tribunal. O recurso é quanto, notadamente, a decisão em si. A defesa reputa como ela sendo uma decisão contrária à prova dos autos, para que, de fato, o tribunal reveja a matéria, reveja a prova processual e devolva ao tribunal para que outro júri aconteça. Não há data para análise do recurso impetrado pela defesa e até o desfecho final, o segurança segue em liberdade. O Ministério Público, autor da denúncia, avalia de forma positiva o julgamento esperado pela família de Lucas Lira há 5 anos e meio.
O promotor André Rabelo conhece que a sentença proferida pelo juiz Ernesto Bezerra foi justa. Na realidade, é o que a lei prevê. Eu tinha já, inclusive, dito antes do julgamento que achava que a pena iria ser exatamente entre 8 e 10 anos. O doutor juiz assim entendeu, a justiça foi feita porque a prova foi acatada à unanimidade pelos jurados e de forma que, mais uma vez, a justiça foi feita. Ravi Soares para o Bandeira 2. De plantão aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Ivo Florencio da Pomba da Metério, os PMs do 13º Batalhão, Sargento Dinídio Jardim, São Paulo e Aristóteles Ari de Piedade, soldados Alando Rosarinho e G. Júnior da Campina do Barreto. Encontra-se internada aqui no HR Lenira Severiano Souza. Ela mora na rua Moreira, número 71, Alto Santa Terezinha, Água Fria. Os familiares de Lenira Severiano Souza devem procurar o serviço social aqui do HR. O ex-presidiário Jason Rafael da Silva, 24 anos. A informação é de que ele havia roubado uma bicicleta de um rapaz na estrada dos Remédios e Afogados. Os populares pegaram ele e só não lincharam ele porque a polícia militar chegou a tempo. Todo quebrado de pau, Jason Rafael da Silva foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Alex Novaes Silva Afonso, com 39 anos. Este reagiu a um assalto no CAD de Santa Rita, centro do Recife, e foi esfaqueado por um só elemento que conseguiu roubar a carteira dele. Teria reagido. Daí, Alex Novaes Silva Afonso foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Tiago Viana de Souza Lima, adolescente de 16 anos, residente na rua Camomila, número 47, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, foi alvejado a bala por marginais. Isso aconteceu lá em Ouro Preto e ele foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Rafael Silva Bezerra, de 20 anos, residente na rua Juraci, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda, foi espancado brutalmente no bairro de Ouro Preto por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Diogo Vasconcelos Alves Leite, 21 anos, completando hoje 21 anos, reside na rua Craúna, no bairro de Rio Doce, em Olinda, foi agredido a faca. Foi o presente que ele ganhou hoje, foi a agressão à faca peixeira. Ninguém informou quem o agrediu, quem tentou matá-lo, deu os motivos. E ele, o aniversariante de hoje, Diogo Vasconcelos Alves Leite, foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Catarina Kelly Assis Correia, com 31 anos, residente no Alto do Pereirinha, que fica no bairro de Água Fria, foi brutalmente espancada. Ninguém informou quem agrediu ela, deu os motivos e ela foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. João Pedro Silva Santos, 25 anos, residente na rua Bartolomeu de Guzmão, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a socos e pontapés. Bateram bastante nele, ninguém informou quem agrediu e deu os motivos e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Andrevi Eric Lins, um jovem com 23 anos, residente na segunda travessa Cuiabá, número 99, no centro, no Cabo de Santo Agostinho, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado que aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, atentado de autoria e motivos desconhecidos, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Tiago Marques da Silva, de 30 anos, residente na segunda travessa Maripá, no bairro de Nova Descoberta, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados, levado para a unidade de pronto atendimento ou para a Nova Descoberta. Ele foi removido aqui para o HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homens invadem residência em Caixa d'Água e matam jovem a bala. Foram dois elementos que invadiram uma residência na rua Régua, no bairro de Caixa d'Água, em Olinda, e assassinaram com vários disparos de arma de fogo o jovem Micael Arlindo da Silva, de 22 anos de idade. De acordo com informações, a vítima seria viciada em drogas, traficava e também cometia furtos. Estaria sendo ameaçado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Assassinado a tiros próximo à residência no Jardim Jordão. Remy de Almeida Lima, um rapaz com 32 anos, profissão não informada, residente na rua Rio Pardo, no bairro do Jardim Jordão,
foi assassinado próximo à residência dele com vários disparos de arma de fogo. Ele estaria bebendo com 2 amigos quando 2 caras se aproximaram, desceram de um carro, aliás foram 4 elementos, arrastaram ele do local e na mesma rua perto de casa o assassinaram com vários disparos de arma de fogo. Depois fugiram no carro, tomando destino ignorado. O corpo de Remídio Almeida Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte M780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.